Vamos lá. A apresentação é sobre uma estrutura de dados bitmap index. Os integrantes do grupo são Beatriz Cerqueira, Lucas Moraes e Thiago Coutinho. O que é o bitmap index? Basicamente é uma estrutura de dados que usa bits para representar a presença ou ausência de algum elemento. Por exemplo, um array com 5 elementos. Cores, por exemplo. Vermelho, vermelho, azul, verde, amarelo. O bitmap para vermelho seria 11000, que o vermelho é presente nas duas primeiras posições. Por exemplo, a motivação do grupo, principalmente, é o interesse nessa estrutura de dados e porque ela é muito simplificada e ela, por causa disso, acaba tendo um desempenho muito alto. Porque ela é relevante exatamente por causa do desempenho, ela facilita muito algumas consultas. Relação com a disciplina da tabela de hash, a busca mais rápida. A árvore binária ela também se organiza de maneira hierárquica. E listas invertidas, também ela busca por chave secundária. Além disso, também tem a técnica de compressão RLE, que utiliza o bitmap. Funcionamento. Eu meio que já expliquei no primeiro slide, mas basicamente vou explicar de novo. No array, que estava sendo mostrado aqui, red, green, blue, são feitos bitmaps para cada elemento específico. Isso vai facilitar na hora da busca, basicamente. Principalmente para buscas, não buscas simples, de ausência, presença ou não. Buscas compostas, como AND, OR, NAND, buscas com mais complexas assim, de dois elementos, por exemplo, facilita bastante a busca. Aí do que eu falei, as operações. AND e basicamente é uma tabela com dois elementos, duas colunas no caso, e procura a coluna que tem os dois elementos. OR procura a coluna que tem um ou outro, e diferença, que possui o primeiro e não possui o segundo. E explicando porque ele é mais rápido nisso. Para buscas simples, ele vai demorar o tempo de gerar o bitmap e o tempo de pesquisar, então não muda tanto assim a busca simples. Em uma busca composta, se fosse, por exemplo, comparar com a velocidade da lista, ele vai buscar o primeiro elemento, buscar o segundo e depois comparar. Por isso que esse aqui não, ele vai criar o bitmap uma vez só e vai criar bitmap em conjunto. Por exemplo, digamos que seja um OR, que tenha três elementos dessa vez: letra e cor. Letra A, B e C e a cor vermelho, vermelho, azul. Se a gente estiver procurando um OR, vai ter vermelho ou o A. Vai ser 110, porque tem na primeira versão tem um A e tem o red. Na segunda não tem o A, mas tem o red também. Basicamente, uma vez feito o bitmap, é muito rápido de buscar. Técnica de compressão. Existem algumas técnicas de compressão que eles usam o bitmap. Mas eu vou focar aqui no RLE, que é mais simples, basicamente. Ela primeiro transforma a lista em um bitmap e depois comprime ele. Por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando aqui, digamos que seja de novo um array de cores, né? Vermelho, 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 azul, amarelo, vermelho. E ele faz o array de compressão do vermelho. 111001. E ele vai enviar a estrutura comprimida. Que isso otimiza bastante, tanto na transferência de dados quanto no armazenamento. A implementação eu vou explicar um pouco melhor mais para frente, mas basicamente eu usei Python porque é uma linguagem que é boa para lidar com dados e usei algumas bibliotecas como CSV para geração e para leitura dos arquivos, como o bitmap funciona melhor com arquivos muito grandes de dados. O funcionamento, basicamente, eu fiz a construção do bitmap index
E eu usei algumas outras construções são importadas do próprio Python, porque essas construções importadas são para comparação. E também foi feita a comparação RLE. O resultado foi mostrado um desempenho muito bom em basicamente tudo, comparado principalmente com a lista, com a busca de dicionário, que também foi comparado. Em alguns casos, o dicionário acaba sendo mais rápido, e a comparação reduz significativamente o tempo, tanto de transferência quanto de armazenamento. E a conclusão, basicamente já foi citado anteriormente, que é desempenho, que é absurdamente melhor com o bitmap. Referências. Agora vamos para a implementação. Basicamente a implementação eu fiz nesse Colab. Tem as instruções certinho de cada arquivo, mas basicamente é necessário rodar todos os arquivos nessa ordem. Esse primeiro arquivo daqui é o gerador. Ele vai gerar a base de dados para os outros blocos de código. Mas não é necessário rodar ele se os dois arquivos tiverem sido gerados. Como eles ainda não foram, eu vou gerar aqui. Pronto. Ele vai gerar esses dois arquivos aqui, data e data 10. São dois arquivos basicamente iguais, só que esse aqui só tem 10 elementos para facilitar o bitmap, e esse daqui ele tem mais de 10 mil elementos para poder verificar a velocidade. Esse segundo arquivo daqui, ele é a implementação em si que foi feita. E basicamente aqui, init, para iniciar, ler as colunas, coisas assim. O bitmap, que é esse aqui, é a função principal, que ela constrói o bitmap. Query, que é a função que vai ler o bitmap, basicamente. A função que faz a compressão RLE. Aí aqui é o end, o... Não, é o end, a interseção entre os dois e a diferença. E aqui é para carregar os dados. Esse arquivo daqui, ele é o primeiro exemplo. Ele vai carregar esse primeiro arquivo daqui e vai gerar o bitmap e a compressão, basicamente. Rodando ele aqui. Importante, ele só funciona se rodar os outros dois antes. Aí aqui, ele vai gerar bitmap para o A, que aqui na posição 6 tem um A. Aqui a compressão RLE de cada um dos elementos, basicamente. E aqui ele está gerando bitmap dos elementos somados. Por exemplo, interseção A e head. Não tem nenhuma coluna que tem A e head. A união, o A e o head. Na última aqui tem um head, nessa aqui tem um A. E aqui é o que tem um A e não tem um head, que é basicamente essa aqui também. Aí agora esse último arquivo daqui é o comparador. O que ele faz? Ele basicamente vai fazer a mesma coisa de cima. Ele vai gerar um bitmap, só que dessa vez para esse arquivo daqui, que é o data, que é gigantesco. Ele tem 10 ou 100 mil linhas, se não me engano. E ele vai... Aqui, é gigantesco o arquivo. Ele tem... É, ele tem 1 milhão de linhas, na verdade. Ele basicamente vai fazer algumas coisas. Ele vai puxar duas funções de busca na tabela. Essa função aqui eu importei para Python, que é a busca por lista e busca por dicionário. E ele vai fazer uma comparação do tempo de execução do bitmap
e da busca por dicionário da busca simples na união, na interseção e na diferença. Lembrando que ele só funciona se rodar os outros códigos antes. Aí aqui ele vai carregar, vai criar o bitmap e vai falar. Aqui, ó, na interseção, por exemplo, o dicionário é mais rápido, nesse cenário daqui. E aqui embaixo mostra as tabelinhas de tempo de execução.